Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que Jesus fala em parábolas? Qual a finalidade das parábolas? A finalidade das parábolas é a peneira, é peneirar. O que é de Deus e o que não é de Deus. Aquele que tem um coração disposto, e Jesus rejubila, porque os pequenos e aqueles que são simples, que não são doutores, eles é que são os privilegiados para escutar o Evangelho. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 11, Jesus vai dizer isso. Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos doutores, revelaste aos pequenininhos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, é da vontade de Deus que os pequenos, os simples, os humildes, conheçam e entendam os mistérios do reino dos céus. Então, Jesus fala em parábolas à multidão, porque ali tem todo tipo de gente. Quem for simples, quem for pequeno, quem se fizer servo, esse vai entender o que Jesus está dizendo e vai abraçar a fé. Então, se cumprindo o que disse o profeta Isaías, Jesus fala em parábolas. Não é que as pessoas não conseguem entender o que Jesus está dizendo, mas entender com o coração. Entender a ponto de converter-se, de mudar de vida. Isso é para os pequeninos. Não é difícil entender a parábola do semeador, sobretudo numa época, num tempo em que era uma profissão muitíssimo conhecida, como ainda é hoje. A gente chama de fazendeiro, de agricultor.
pessoa que trabalha na terra, cultivando vegetais ou animais, mas é um homem do campo. Este homem, esta pessoa conhece os meandros, o dia a dia. Hoje muitas máquinas são usadas para isso, mas o processo é o mesmo. E os discípulos se aproximaram para perguntar: ué, por que o Senhor está contando as historinhas assim? Por que as parábolas? Porque foi dado a conhecer a vocês, que são os meus discípulos, que já estão me seguindo, os mistérios do reino, mas a eles não. A eles, quem são eles? A multidão. Ah, mas então Deus não quer que ninguém entenda nada? Que conversa que é essa, né? Como assim? Não, não é isso. Falar em parábolas é a forma a qual o Pai determinou prioritária para que Jesus pregasse. Falar em parábolas. Jesus falou muitas parábolas. As que ficaram mais marcantes foram escritas aqui na Bíblia. Nos evangelhos. Aqui, no caso, nosso São Mateus. Mas, quem foi que ouviu? Quem foi que assumiu isso como verdade para a sua vida e se converteu e mudou de vida? E entendeu com o coração? Os simples. Porque as parábolas trazem o quê? Os mistérios do reino dos céus. E esses mistérios, eles não serão revelados de outra forma senão em parábolas. Onde mais Jesus revelou mistérios do reino dos céus, senão através das parábolas? Se a gente pegar aqui o Evangelho de São Mateus, e todas as vezes que ele vai falar de uma parábola, exceto a do semeador, que está implícito, que é algo dos reinos dos céus, a gente pega aqui o semeador, aí Jesus explica por que ele fala em parábolas, depois ele vai explicar a parábola do semeador, depois a do joio, aí já começa, o reino dos céus é semelhante. Aí depois ele vai falar do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Depois ele vai falar do fermento. O reino dos céus é semelhante. Você quer entender o que é o reino dos céus? Tem que ler essas parábolas. Depois ele vai falar as multidões que só entendem as parábolas. Só as multidões que entendem. Aí ele falou para se cumprir o que disse o profeta também, para falar dos mistérios escondidos desde a fundação do mundo em parábolas. Aí depois ele explica a do joio, depois ele conta mais uma parábola, mais duas, né? Juntas, do tesouro e da pérola. O reino dos céus é semelhante. Depois da rede, o reino dos céus é semelhante. Ora, depois, quando é que Jesus vai falar do reino dos céus? E vem aqui, ele multiplica os pães, né? Aí são as ações dele como Messias, como Senhor. Ele vai agindo, vai curando, vai libertando, né? Vem a profissão de fé de Pedro, ele se revela, ele anuncia a paixão. Tudo isso diz respeito a quem? A pessoa de Jesus, o Senhor, que também é reino dos céus nele mesmo. Mas ele não fala, olha, o reino dos céus é assim, é assado. Depois é que ele volta a falar do reino dos céus. Parábola do vendedor implacável. Olha, implacável. Tá vendo? O reino dos céus é semelhante. Volta lá. Aí vai mais para frente. Ele continua. Aí vem os encontros de Jesus com as pessoas. Jesus vai falando mais uma vez. Daqui a pouco ele conta outra parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante. E aí vai mais para frente. Ele continua seguindo. Encontra com as pessoas. Expulsa os vendedores do templo. Né? Tem a questão da figueira. E aí ele vai contar mais uma parábola. A parábola dos 2 filhos. E aí ele não fala exatamente do reino dos céus, porque ele está falando de uma realidade muito própria do que está acontecendo naquele momento. Depois,
ele vai falar dos vinheteiros homicidas, que também fala exatamente do que? Da relação deles com Jesus. Mas lá pelas tantas, nessa parábola, ele fala: pois eu afirmo que o reino dos céus será tirado. Tem a ver com o reino, a aceitação de Jesus. Depois, o banquete nupcial. O reino dos céus é semelhante. Veja, todas as vezes em que Jesus fala diretamente do reino dos céus, ele fala em parábolas. Se nós queremos entrar no reino dos céus e não formos humildes, não formos simples, nós não vamos compreender a dinâmica do reino dos céus. Se por outro lado, também nós rejeitarmos a Cristo e queremos um reino sem Ele, nós não teremos o reino dos céus. Porque o Senhor deste reino, o autor deste reino é Jesus. Veja quanto é importante. Então Jesus fala em parábolas para quê? Para que tendo ouvidos não ouçam, tendo olhos não vejam, não se convertam e não sejam curados. Mas quem são essas pessoas que Jesus não quer curar? Não é que ele não queira curar. É que, olha aqui a profecia, versículo 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles escutam de má vontade, fecham os olhos para não verem. É gente que deliberadamente não quer, rejeita Jesus. Eu não quero saber desse, não. Eu tô fora. Eu vou fazer minha vida. Eu faço do jeito que eu quiser. Isso é tudo para dominar a vontade das pessoas. Rejeita. E nisso atrai para si a solidão eterna de ficar longe de Deus para sempre. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, a partir do versículo 12 até o versículo 15. É a promessa de Deus, na verdade, versículo 12 e depois do 14 ao 15. Versículo 12 diz o quê? Pois aquele que tem, lhe será dado e será dado em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha só que promessa, né? Terrível. Por quê? Porque quem tem o espírito aberto à graça de Deus, receberá ainda mais graça para entender. Mas aquele que se endurece, Deus o deixa à sua própria sorte. E o que vai acontecer? A tendência é que o endurecimento do coração aumente ainda mais. Até o que eles têm lhes será tirado. E não é porque Deus quer a condenação de ninguém, mas é porque a própria vulnerabilidade em que a pessoa se coloca, ela atrai sobre ela a desgraça. Então a pessoa que se fecha, ela não tem mais solução? Tem, porque ainda há vontade nesse coração suficiente para clamar a Deus que pode tirar essa pessoa de qualquer situação, por pior que ela esteja. Como contado na parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Depois de gastar tudo, depois de todas as riquezas do pai serem destruídas, desfeitas no pecado, depois de estar sendo rejeitada a ele até a comida dos porcos, ele caiu em si. Ou seja, não havia uma situação pior para aquele homem estar. E lá ele lembrou-se de Deus. E Deus estava esperando por ele. Jesus também conta a parábola da ovelha perdida, que ele vai, deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. Então, não há lugar onde Deus não possa resgatar os seus filhos. Mas os filhos têm que querer. Será que a pessoa que vive rejeitando a Deus lá no final da vida vai querer, vai clamar por Ele? Então essa promessa aqui, versículo 12, e depois versículos 14 e 15, porque mostra a profecia de Isaías. Certamente a vez de ouvir, então, tudo no futuro aqui, tudo isso promessa. Também tem princípios eternos, versículos 10 e 11
né? Definição, gente, é princípio eterno. Que é o reino dos céus, o mistério dos reinos dos céus. Por que Jesus fala em parábolas? Porque foi dado a alguns a conhecer os mistérios do reino dos céus e a outros não. Princípio eternos, aqui versículos 16 e 17 também. Felizes os que têm olhos e veem, ouvidos e ouvem, porque muitos profetas e justos quiseram e não conseguiram. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sino da notificação e deixe seu like também. Seu like evangeliza. E claro, seu comentário é importantíssimo para que nós possamos crescer juntos. Porque aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa é sempre algo maravilhoso e extraordinário. Então pode deixar aqui também seu comentário. O que essa palavra causou na sua vida? O que essa palavra mudou na sua vida? E convido você a fazer a Bíblia inteira com a gente, né? Quem está começando agora pode entrar aqui no plano de leitura que está na descrição deste vídeo e você pode começar a fazer o estudo bíblico todos os dias conosco. Como é que esse estudo bíblico? Começa na primeira carta de São João e depois segue no Evangelho de São João e aí segue em frente. É bom que você adquira o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.